Opa, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à série que comentamos no mangá por completo, e hoje é a vez de Kigurumi, escrito por Kurotaka Kei e desenhado por Watanabe Shimizu, conhecido por Shinsuke no Iron Maiden, Real Account, entre outros, e foi publicado na revista Miracle Jumper de 2012 até 2013 com seu volume único. E sem enrolação, bora pra história. Sui, por quê? E a menina de tapa-olho fala: Tchau, tchau, Kei, na próxima vez que nos encontrarmos, eu vou te matar. E alguém fala: Eu não cheguei a tempo. E outras pessoas falam: Outra morte repentina. Quantos casos já teve esse mês? O incidente do colégio Kagenumi foi aqui por perto, não foi? E mostra a escolha, alguém construindo um boneco, o nome dele é Kurusu Makoto. Ele é muito habilidoso e impressiona todo mundo na sala. E uma menina pergunta se ele usou algum tipo de referência. O Makoto pergunta se ele fez algo de errado. E a Anzo fala que acabou de lembrar que no site que se foca em teorias de crimes e mostra um urso bizarro. Que agora mesmo a internet está com muitos rumores e fala sobre os mistérios e incidentes de mortes repentinas. E esse bicho de pelúcia tem aparecido com frequência nos relatos das testemunhas oculares. E por isso o rumor está se espalhando. Uma vez encontrado esse bicho de pelúcia, seu coração vai parar e você morrerá. E os caras zombam desse rumor e falam novamente sobre o incidente do colégio Kagekuma. Morte repentina simultânea é assim que eles estão chamando as misteriosas mortes repentinas na área de Tóquio. Uma epidemia desconhecida, uma arma química, um ritual de culto terroristas. Várias ideias têm aparecido, mas a única coisa crescendo é o número de vítimas. Mas até agora o pior caso foi o massacre do colégio particular Kagenuma. No meio da aula, 25 estudantes da sala 2B morreram de uma doença misteriosa repentina e teve um sobrevivente. E de acordo com os rumores, a jovem garota sobrevivente fala que todo mundo foi morto por um bicho de pelúcia. Makoto está saindo da escola e alguém chama ele, é a irmã dele, e mostra pra ele o bicho de pelúcia do ferrado. E ele fala que foi um alvo de um assassinato. E ele fala que vai fazendo mais uma pra ela, mano. E ela fala que quer este, pois foi o primeiro que ele fez pra ela. E os dois estão na avenida conversando quando do nada aparece um bicho de pelúcia e fala: Nos encontramos afinal. E ele fala que é impossível, deve ser a imaginação dele, mas algo está errado. O tempo parou. E ele começa a seguir o bicho de pelúcia e ele lembra do rumor da internet. Alguém com um taco de beisebol está observando e cai na frente do Makoto e fala que este local está sob ataque de bichos de pelúcia. Se ele não quiser morrer, fuja. E ele acha tudo estranho. Quando ele olha para ela, ele lembra de Kei, a única sobrevivente do massacre do colégio. E a terra treme. E aparece um bicho de pelúcia gigante. E ela fala que vai proteger ele. E tira um tapa-olho e tem um zíper. E sai um bicho de dentro. E esse bicho é tudo bizarro. Ele vai para cima do bicho gigante, começa a bater ele, mas o bicho gigante joga para cima e o mata. E volta para Kei. E ele está fugindo em direção à população e mata uma mulher. E vai para cima da irmã dele. Ele consegue salvar a irmã dele. E aparece o bicho de pelúcia dos rumores quando ele ia ser acertado. Alguém fala: Ei, abra seus olhos. E aparece o bicho de pelúcia dos rumores. E o Makoto pergunta quem é ele. E o bicho fala: É verdade, um garoto fluente na língua universal. E agora é possível que ele tenha escolhido não morrer. Sua vida pega aí e abre o zíper da barriga. Ele é sugado. E quando ele volta para a realidade, ele virou o bicho de pelúcia. E massacra o bicho gigante. E depois o tempo volta a mexer e ele acorda e pergunta sobre a irmã. E a Kei fala que ela está bem e ele desmaia. E Kei se pergunta por que você e aquele cachorro não pode ser. E a menina fala: O que foi aquilo? Que raios foi aquilo? Você tá me tirando? E recebe uma ligação até de falar: Alô, Kei-chan. E aquele garoto, fique mais perto dele, pode ser? Sim, eu vi. Kigurumi, agora nós humanos podemos vencer. O quê? O que diabos é isso? Só não pode ser real. Um pesadelo, um delírio, uma alucinação, o que mais eu poderia chamar? Algo está louco? Desculpe desapontá-lo. Isso é tão real quanto possível, garoto. E o Makoto acorda e pensa que foi só um sonho, mas quando ele volta, ele vê uma mulher deitada e ele se assusta. E a menina deitou em cima da pelúcia, ele tira a pelúcia e derruba a menina. E depois ele liga a TV e está tendo a notícia que 8 pedestres caíram, consequentemente foram levados para o hospital, onde foram confirmadas mortes na chegada. E a causa parece ter sido uma parada cardíaca. Foi considerada parte do fenômeno morte simultânea súbita. E ele se lembra do que aconteceu no dia anterior e a menina joga um tablet. E ele pega e ela fala que é a memória dele e que ele tem bom reflexo. Ele pergunta quem é ela. E o nome dela é Ogata, tem 26 anos, solteira, e ela fala para Makoto ser legal com ela. E ele pergunta como ela sabe o nome dele e mostra um cartão para ele. E ele fala que pode estar se movendo um pouco rápida para ele. E pergunta se ele quer saber a verdade. E ele é um invasor de outro mundo e a habilidade de Beer, passando através do zíper de um Summoner, e eles aparecem neste mundo e agem exatamente tão misteriosamente. Como o nome sugere, eles estão causando desastre, destacando o mal, e sempre eles aparecem. Tudo que está ao redor é suspenso no tempo. Seres vivos ou objetos não importam, tudo para eles já consertar as coisas deles, para não serem afetados. Quando Bears desaparecem, tudo volta ao normal e o tempo começa a se mover, e o problema é que seres humanos comidos pelos Bears, eles morrem misteriosamente. E todo mundo foi morto por um bicho de pelúcia, e essa é a verdade do fenômeno. E ele pergunta do que o bicho é feito, se é pano ou algodão.
e desmontar eles nas costuras deve funcionar, e cortar não é melhor do que bater nele. E a única coisa que ele vê como tecido é a pele, no interior, e há um tipo de fluido negro desconhecido. Resumindo, quando os Bears param no tempo, existem várias pessoas que ainda podem se mover em algum lugar e o Zipper aparece. Rabbit é um lutador tag indo do outro mundo. Formar uma equipe que consiste no convocador e o ajudante recém-convocado, e há 2 anos eles são a única dupla que eles têm, e essa é a verdade. E fala 1519, mostra um gráfico que são pessoas que eles não puderam salvar. Isso é o gráfico mensal, e a taxa de mortalidade disparou depois de um dia em particular. E o Kagenuma massacre no ensino médio, 23 alunos foram perdidos. Esse foi o pior caso que eles já viram. Nesse caso havia algo que mudou o jogo totalmente. Agora algo está acontecendo, eles não têm meios para impedir isso. Yo Makoto pergunta se pode chamar a polícia, ela fala que era detetive de policial, delirante, louco, mentiroso, querendo atenção. Isso é o que rotulavam ela. E ninguém acreditava na história além deles, esta é a realidade deles. Mas eles têm uma chance de mudar isso agora, e isso é ele. E ele pode se tornar um com o Rabbit, como um Kigurumi. Essa é a história. Ele ia falar para ele emprestar, e ele fala que vai recusar. E ele fala que não quer envolver a família. Ela fala que a família dele ainda está em risco. E ele recebe uma ligação, a irmã dele pergunta se ele está bem, mas do nada ela para de falar e acha estranho. E do nada escuta um barulho bem alto. E um Kigurumi entrou na casa dele. E ele começa a correr para voltando para casa. E ele se questiona por que na casa dele. E o Gata fala que eles descobriram quem é ele e pergunta o que ele vai fazer. Alguém fala olá e aparece a Kay e fala que está tudo bem, aqueles que chegaram a tempo. E ela pergunta novamente o que ele quer fazer. E eles estão protegendo a família dele pelo maior tempo possível. E agora é um bom momento para tentar, já que ele não perdeu a família dele. E ele volta para casa e está cheio de pelúcias. Ele fica com medo de um deles. E um morde, e depois todos ficam assustadores. Ele escuta o barulho na varanda e quando ele abre é a Kay. E ela mostra o celular e o gato aparece e fala que a Kay vai ser o guarda-costa dele. E ele fala que não precisa de guarda-costa e pede para ela ir para casa. Ela fala que não pode dar o luxo de perder ele. 30 minutos depois, ela continua sentada. Ele pergunta onde ela está planejando dormir. Ela aponta para casa fora do quintal. E ele fala para ela dormir na casa, pois é muito perigoso dormir do lado de fora. Dormir na sala está fora de questão, pois a sala está rodeada de monstros. Ela fala que originalmente os monstros de pelúcias foram brinquedos para ajudar as crianças a superar os medos. E a Kay fala, para não mencionar, olhando como carinhosamente tudo que você fez, tudo isso aqui, mesmo se só teve tão poucos como um deles, isso seria suficiente para me fazer sentir à vontade. E eles dormem. E ele fala de modo que o único que tem sou eu, hein? E aparece um bicho do lado de fora. Depois, no outro dia, Makoto está indo embora e ele se questiona o que vai acontecer com ele, mas chega uma menina perguntando o que é Kigurumi e ela se apresenta como Fuki, pergunta se ele está bem e ele fala que havia um urso assassino e um coelho. E um monte de coisa, ela fala que ele estava fazendo novas pelúcias. E ela fala para ele não exagerar com o Robin e vai embora. E chega um cara puto atrás dele, perguntando do porquê ele estava falando casualmente com aquela garota. E o nome dele é Ryoichi. E Makoto pergunta se ele está afim da Fuki, ele fica tímido. Depois descobrimos que a Kay está seguindo ele. E Makoto pergunta quanto tempo ela pretende seguir ele, e ela fala 24 horas por dia. E a segurança do simbionte é primordial. E ele fala que ela foi a sobrevivente da Kagenuma e o Makoto pergunta por que ela vai tratar alguém como salvador se ela conhece essa pessoa há pouco tempo. Mostra a cara dela triste e ele faz um bicho de pelúcia e entrega pra ela. E a Kay fica feliz. Depois mostra ele na escola com os amigos e a Anza fala com ele e pede um bicho de pelúcia para entregar pra alguém especial. Mas do nada o tempo para. E alguém fala, hey, começar com um programa, vem aí. E aparece uma mão gigante da janela e pega a Anza. E um bicho de pelúcia gigante começa a matar os outros alunos. Mas chega Ryoichi perguntando o que aconteceu. E chega mais 2 pessoas, Kyotaro e a Fuka, assustados. E o bicho começa a atacar eles, mas chega a Kay e os protege. Mas alguém joga um negócio que sobe muita fumaça. E o monstro desaparece, mas o tempo está parado aí. Ele se questiona como os 3 estão se movendo. E a Kay fala que o fato de que esse espaço não foi revertido ao normal ainda significa que o zíper do convocador ainda não fechou uma vez que ele puxar o Bear para ele. E aqui fala que o Summoner não apareceu em nenhum lugar. E aqui fala que as pessoas que podem se mover no espaço suspenso é raro. E dentro desses 3, 2 deles são apenas isso. Mas a terceira pessoa é o Summoner desse Bear. E mostra o gato tentando chegar no local e fala para quem não se empolgar. Não importa o que aconteça. Ela só me ocorreu. E se o que aconteceu foi tudo só uma armadilha? Sui Karaki e mostra essa menina bizarra. Estou aqui para recuperar seu ódio, seu ressentimento, sua dor, seu desespero. Você irá gerar um monstro composto por tudo isso. Para transformar o que você era em uma criatura que seja uma arma letal. Venha conosco para terminar sua vingança, para encontrar aquele maldito coelho e matá-lo. E mostra o Makoto tentando entender o que aconteceu e ele vê o caderno e pergunta do porquê teve que matar ela e os outros alunos. Depois mostra todo mundo no telhado tentando ligar, usando o celular, mas não tem sinal. E o Makoto pergunta para quem, se entre esses 3, um deles é um invocador. E ele fala que não acredita que um desses 3 fosse capaz de fazer algo terrível. E a Kay fala que sentia assim também. Ela nunca acreditou que ela seria capaz de fazer algo assim. E ela fala que vai cuidar disso e vai encontrar o invocador entre os 3. E na pior das hipóteses, vai ter que derrubá-los, com o bastante para procurar o zíper em seus corpos. E o Makoto fala que ela não consegue pensar de outra maneira, ela está indo longe demais. E ela fala, diga o que quiser, mas nesse ritmo tudo que faremos é esperar.
evitar a morte de alguém. E por hora, a maior prioridade é descobrir quem é o invocador e acima de tudo evitar a morte de outra pessoa. Ela entende que ele está chocado com as mortes dos amigos, mas é para deixar ela fazer todo o trabalho sujo. O Makoto fala espera e ele vai fazer isso, então ele pergunta o que cada um fez antes de chegar na sala esta manhã. O Yoichi fala que estava lendo livros na aula de conveniência, o que o Toru estava no pátio da escola e ele pergunta para a Fuko o que ela estava fazendo. E ela fala que estava estudando na livraria, então isso significa que ninguém estava na sala 2A antes dele aparecer. E o telefone de alguém toca e a Kei fala que é dela. Ele olha estranho para a Fuko e fala, hã? E ele pede o celular emprestado para ela, mas ela não pode ouvir ele. E a Kei derruba o celular e fica com uma cara assustada. E mostra o gato no celular e depois ela desliga. E o Makoto pergunta o que aconteceu. Ela empurra o braço dele e depois agarra e o leva. E o empurra da escada e fala que as circunstâncias mudaram e é para ele sair desse local. E o Makoto pergunta o que ela vai fazer com os outros. E ela fala que vai mantê-los no telhado e é pra ele não se preocupar mais com eles. E ele fala, e não me diga isso, por que só eu? E a Kei pergunta o que ele consegue fazer com as garotas mortas da sala 2A. E o único papel que ele tem é de ser o alvo para os ursos caçarem assim como ela foi. E a prioridade máxima dela é eliminar a pessoa interessada na guerra, e por isso continuaram a procurar ele em nome de todas as pessoas que eles querem salvar. E acima de tudo ela não quer perder mais amigos. Fala pra ele sair da escola e tampar os ouvidos, vai ser bom pra ele. E ele fica falando que não fez nada, é inútil, mas vê o caderno da Anzo para ver se tem alguma pista. Então ele começa a folhear o livro e percebe que das 9 pessoas que morreram, 6 eram de outras salas, o que agora tudo faz sentido. E mostra o terraço novamente, e os caras perguntam o que ela fez com o Makoto, e o que ela vai fazer com eles. E a Kei fala que deve terminar tudo rápido e encontrar o invocador. Mas as mãos delas tremem muito, mas a janela quebra e foi o Makoto que quebrou a janela. E acaricia a cabeça da Kei e ele fala que ele não é uma pessoa de interesse, que ele não é do tipo de que dá vida para outras pessoas que não conhece. E ele não quer se colocar em perigo, mas se os familiares e amigos estiverem em perigo, ele não vai fingir que não faz parte disso. Ele pergunta se algum deles sabe qual clube a Anzo estava. Ele fala que a Fuko fazia parte do clube, se ela sabe de algo ou não. E a Fuko questiona do porquê ele tá perguntando isso pra ela. E ele fala que a Anzo tinha uma amiga no clube e amava bicho de pelúcia. Ele pensou que fosse ela, porque as duas tinham o mesmo bicho de pelúcia. E ela tenta se defender, mas o Makoto fala, não minta pra mim. E ele fala que antes da morte da Anzo ela disse algo estranho, que ela estava atrasada, mas faltava 20 minutos pra aula. E a Anzo estava atrasada pra isso. E mostra o caderno e não está escrito nada na hora. E ela tenta se defender novamente, mas o Makoto fala, então você não se importaria de mostrar algo? Seu ouvido esquerdo. E o Makoto fala, se um olho ou orelha se transformar em um zíper, você perderá a funcionalidade desse órgão. Estou certo? Não estou, Fuka. E ela revela um zíper no ouvido. E ela fala, parece que foi descoberto. E se você tivesse corrido, seria morto por ela como planejado. E o bicho de pelúcia sai do ouvido dela. E a Kei se mona ao bicho de pelúcia. E a Fuka fala, que pena, viu? Vou ter que pedir para você morrer aqui por mim, meu pequeno amigo. E a Kei luta contra a Fuko, mas se ela tentar atacar, a vida do Makoto vai ficar em risco. E o Makoto pergunta se ela matou a Anzo. E ela fala, de todo tempo no mundo, você pergunta só agora, e se você estiver matando tempo, então não terá de se preocupar por muito tempo. E o Makoto está puto e fala, você está desviando da minha pergunta, o que eu estou perguntando é... E a Fuko fala, se eu matar a Anzo, acho que a resposta é óbvia. Todas as garotas no clube e a Anzo também, apenas de olhar para elas faziam a Fuko passar mal. E ela apenas varreu o lixo para dentro da lata de lixo. E isso é tudo. E ele fala que mentir não vai levar ela para lugar nenhum. E ele se recusa a acreditar numa menina tão legal que passava o tempo junto com ele. Essa parte era mentira e fala, sua vez, Kei. E ela aparece. Tudo fica bem, ele entrega o caderno para a Fuko, ela começa a lembrar do passado e chora, mas a Sui aparece e mata a Fuko. Depois ataca a Kei, o Makoto quer se defender. Então ele conversa com o bicho de pelúcia, ele se transforma e dizima o bicho da Sui. E ela vai embora. E a Kei fala que nunca vai deixar ela se afastar enquanto ela continuar matando pessoas. E ela vai continuar impedindo ela. Porque nunca mais vai fugir dela. E ela desaparece. O Makoto volta à forma normal dele. E a Kei começa a chorar e fala que ela não pode fazer nada. E ela tentou parar, mas falhou. E existe algum sentido em continuar vivendo esse massacre? E ela chora muito. E ele acaricia a cabeça dela e abraça e fala que, claro que há um propósito maior na sua vida do que isso. E para ele, aqueles dois lá embaixo, até a Matsuri, estão vivos porque ela está ali. E a Anzo e a Fuka, elas não eram culpadas do que acabou de acontecer. Ele está farto de todas essas mortes e assassinatos. Ele jura que fará isso chegar ao fim. Então, Kai, seja lá o que fizemos, aconteça o que acontecer, vamos sair disso vivos e juntos. Mas não tem um mangá que eu comento que tem um final decente. Minha nossa, como sempre, o primeiro capítulo é até interessante, me prendeu um pouco. Uma ideia diferente com o bicho de pelúcias parecia interessante, mas eu não sei como os autores conseguem deixar ele insuportável de ler. Minha nossa. O capítulo 2, por exemplo, o autor quis explicar todos os termos de uma vez e ficou chato. E os acontecimentos posteriores eu não ligava mais. As mortes desse mangá não tem peso narrativo, piorar, afinal terminou em aberto. É complicado esses mangá, né, gente? Então é isso, mais um mangá terminado. Muito obrigado por quem assistiu. Deixe um like, compartilhe se puder. E se cuidem, galerinha. Ei, fecha o vídeo não. Você mesmo, você aí que está vendo esse vídeo, você quer ver eu comentando mangás mais famosos como One Piece, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero
ou Tokyo Revengers, Blue Lock, Berserk, então fiquem tranquilos que eu tenho para apresentar para vocês o WJB, que é um podcast que eu participo que tem lives. Uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, e toda sexta tem uma live onde eu e meus amigos comentam os mangás semanais da revista Weekly Shonen Jump. Que tem outros quadros também, como os mangás cancelados da revista da Jump, e tem também um quadro onde a gente comenta o mangá inteiro, o WJ Review. E neste canal também comentamos o One Shot, e temos também o VVJB, que comentamos de 3 em 3 volumes, e terminamos recentemente o mangá de Gashibel, e também temos o Entre Arcos, que recentemente fizemos Bleach, e daqui a pouco vamos terminar. Ficou curioso? Acesse o link que está na descrição. Tamo junto e a nós, e se cuidem.